Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e outras histórias interessantes. A nossa história de hoje é sobre um documentário que teve na Netflix, um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Na Netflix ele tá como a garota da foto e é bem interessante. Mas antes de falar do caso, eu queria pedir para todo mundo se inscrever, deixar seu like, nos seguir também nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí, que é muito importante. Deixa um comentário, qualquer coisa, que é muito importante pra gente, tá bom? Bom, a história que a gente vai contar hoje é de Suzanne Mary Sawaskis e de Franklin Floyd. Nomes que na verdade só foram descobertos no final, muitos e muitos anos depois. No caso da Suzanne, mais de 20 anos depois, né, mais de 5 anos depois da morte dela, mais de 20 anos depois que ela tinha sido raptada. E o Franklin, ele tinha diversos nomes e diversos documentos em diversos estados. Era um especialista em fugas, ele vivia fugindo, ele já era um fugitivo da polícia. Então ele tinha diversos nomes, enfim, é uma história muito confusa, é uma história muito louca e eu espero poder resumir para vocês, no caso não só o documentário, mas como a história em si, tá? É uma história muito longa, é uma história cheia de detalhes, cheia de coisinhas, então assim, muita coisa a gente não vai poder falar, porque senão o vídeo vai ficar enorme, então eu vou resumir o máximo que eu conseguir essa história, porque é uma história que eu achei muito interessante, muito triste, porém muito interessante também, tá bom? Suzanne Mary Sawaskis foi um nome que só foi descoberto, como eu disse, muitos anos depois. Ela morreu como Tonya Hills e ela morreu um dia num acidente de carro em abril de 1990. Alguns caminhoneiros, algumas pessoas que estavam passando ali viram uma moça loira que tinha sofrido um acidente e a socorreram. Ela chegou aí para o hospital, no entanto ela faleceu pouco tempo depois. Essa pessoa foi para o hospital, foi acompanhada do seu suposto marido, que seria Clarence Hills, que na verdade era o Floyd, com esse nome de Clarence, e que ela ficou ali. Uma das amigas dela foi visitar ela e eu vi as enfermeiras comentando que aquilo não podia ter sido só um acidente. Ela tinha tido traumatismo craniano e ela veio a falecer pouco tempo depois. Ela tinha um filho que vivia com ela, né, na verdade, se chamava Mitchell, e supostamente seria filho dela com o Clarence, né? Mas depois, no decorrer da história, se descobriu que não era bem assim. A Suzanne a gente vai chamar ela de Suzanne, apesar dela ter vários nomes. Ela morreu como Tonya Hills, mas ela também tinha o nome de Sharon Marshall. Ela foi sequestrada pelo Clarence. Eu vou contar a história do fim pro começo, porque se eu for contar do começo pro fim, conforme a ordem do documentário, vai ficar muito longo, tá? Então assim, ela foi sequestrada pelo Floyd na época. O Floyd teve um relacionamento com a mãe dela. A mãe dela se chamava Sandra Iranas Vanderburg e o seu pai se chamava Clifford Ray Sawaskis. Eles eram separados, o pai e a mãe dela estava tentando reconstruir a vida. Ela tinha mais 2 irmãs e essas crianças estavam para ir para adoção quando a mãe da Suzanne conheceu o Floyd. Na época ele se apresentou para ela como Warren Marshall e ela se casou com ele e teve as 3 filhas, ficou com as 3 filhas, criou as 3 filhas, né? Mas ela não tinha muito, digamos assim, muito juízo, né? Ela passou um cheque sem fundo, ficou presa durante 30 dias e nesse período o Clarence pegou as 2 meninas mais novas, deixou no orfanato e levou a Suzanne com ele, como se fosse filha dele. Tem uma foto, que é uma foto bem interessante, que alguém jogou na internet dele com a Suzanne no colo, quando a Suzanne tinha 5 anos, a foto vai aparecer aí. É uma foto típica de pai e filho, porém, quando foram investigar, viram que era uma foto que dava pra ver que era uma cara face de uma criança que estava sofrendo abuso. Essa menina foi morar com ele então, e ele criou ela a princípio como se fosse pai dela.
deu para ela o nome de Sharon Marshall. Se tem recordações dela na escola, ela era uma menina muito bonita, muito inteligente. Ela estudou muito, ela participava de vários grupos na escola, né? Aqueles grupos de ciência, de física, enfim, esses grupos que tinha na escola. Ela participava de todos. Ela era muito inteligente e ela era muito esperta e era muito boa com as pessoas, né? E ela sempre se aproximava das pessoas que eram mais deixadas de lado pela escola. Então ela era amiga dos nerds, ela era amiga daquelas meninas que não eram tão populares. E ela era uma menina muito bonita, poderia ser uma menina muito popular. No entanto, ela gostava de manter as amizades dela com os excluídos, digamos assim. Isso nas palavras das amigas delas que deram depoimento durante o documentário. Ela tinha o sonho de ser engenheira de aeronáutica e queria fazer um curso numa faculdade que se chama Georgia Tech, que é uma faculdade muito difícil de entrar, não é fácil entrar lá, é uma faculdade bem conceituada nos Estados Unidos. E a amiga conta que ela conseguiu, depois de muito estudo, entrar nessa faculdade. Ela ficou muito feliz a princípio por ter conseguido. E a amiga lembra dela ligar contando que ficou muito feliz de ter passado nessa faculdade. E algumas coisas muito estranhas já aconteciam nessa época que as amigas percebiam. Essa amiga mais próxima dela conta que ela tinha um relacionamento muito estranho com o pai, que o relacionamento dela com o pai era muito estranho. Inclusive no álbum de fotos da escola eles faziam umas fotos grandes de página inteira dos filhos, mas geralmente se faziam dos filhos bebês, né? E o pai dela fez uma foto sensual dela, uma coisa que não pegou muito bem ali gerou uma certa estranheza entre as pessoas. E essa amiga conta que foi na casa dela e foi posar na casa dela e viu as gavetas dela cheias de lingeries super sensuais para a idade dela. Ela tinha 15 anos, 14, 15 anos na época, e perguntou para ela o que era aquilo, e ela disse: meu pai compra para mim. Então, assim, a menina achou muito estranho que o pai comprasse aquele tipo de roupa para a filha. Mas no fundo ela já trabalhava nessa época também como stripper numa casa noturna, obrigada pelo pai, inclusive era obrigada pelo pai a fazer programas. Não vou entrar em muitos detalhes com relação a isso, que se você ver no documentário, vocês vão ver que é bem pesado mesmo, né? E depois, nessa mesma casa noturna, o pai conheceu uma outra menina que se chamava Teron. É bem parecido com Sharon, tá? Sharon. E era uma moça muito bonita, se chamava Sharon Comesso, era uma italiana que também fazia shows nessa casa de shows e que deixou o pai da Sharon, da Suzanne, totalmente encantado por ela. E ele chegou a dizer que conseguiria lugar para ela na Playboy, que conseguiria vaga para ela na Playboy e tal. Tentou seduzir ela de alguma forma, tentou comprar ela de alguma forma. Mas depois, quando ela viu que aquilo era só uma enrolação, ela quis sair fora, ele não aceitou, tá? E ele matou essa moça. Só que foram descobrir isso muitos anos depois. E essa moça teve a roçada encontrada depois do desaparecimento do Michael, depois da morte da Suzanne, que morreu como Tônia. E depois da morte dessa moça, da Sharon, a Sharon e o Clarence mudaram de local e se casaram, né? Aí porque ele sabia que estariam procurando, se houvesse alguma suspeita sobre ele, eles iriam procurar um pai, uma filha e um neto, né? Nessa época ela já tinha o Mitchell, que era a criança dela. A Sharon, ou a Suzanne, como preferirem, ela engravidou 3 vezes. 2 vezes ela deu para adoção e uma vez era o Mitchell, que era o mais novo, que era o que ela tinha. Que era o mais novo, não. Depois do Mitchell ela teve outra gravidez, mas o Mitchell era do meio, digamos assim. Depois do Mitchell ela teve outra gravidez que ela deu para adoção. Então ela tinha tido 3 filhos, mas ela só estava com o Mitchell, ela só tinha criado o Mitchell, que era o menino. Os outros 2 filhos provavelmente eram meninas. E
eles fugiram como uma família, né? Se casaram e montaram uma família. Ele passou a se chamar Clarence Hughes e ela passou a se chamar Tonya Hughes e o menino Mitchell Hughes. Eles foram para um outro local onde ela continuou fazendo esses trabalhos em casas de show e enfim. E era tudo muito estranho, tudo gerava muita estranheza nas pessoas. E ela acabou, no final, sendo encontrada morta. Né? Sendo encontrada morta, não, sendo encontrada atropelada, né? Teoricamente atropelada. Foi para o hospital e morreu pouco tempo depois. A criança, o Mitchell, ele ficou com uma família adotiva durante 4 anos, depois da morte da mãe. E depois desses 4 anos, o Clarence, ou Franklin, como preferir, o nome verdadeiro dele era Franklin Floyd, tá, gente? Então a gente vai chamar ele de Franklin daqui pra frente. Ele invadiu a escola, sequestrou o diretor da escola e o menino, deixou o diretor da escola amarrado numa árvore e sumiu com a criança. Essa criança foi dada como sequestrada e foi procurada durante muito tempo e não conseguiram encontrar. Um investigador, se chamava Joe Patrick, ele buscou durante anos do seu trabalho encontrar onde estava o menino Mitchell e descobrir a verdadeira identidade da Tonya Hughes, né, no caso, porque a princípio, assim que ela faleceu, eles começaram a descobrir que o nome dela não era esse, porque a família ligou, buscou na lista telefônica, ligou para a família Hughes e descobriu que a Tonya Hughes era uma menina que tinha morrido com 1 ano e 6 meses, então não poderia ser a mesma pessoa. E aí começaram a descobrir que ela também tinha outros nomes. Depois veio a amiga falando que conheceu ela na adolescência como Sharon Marshall. Então, assim, ninguém sabia o nome dela, ninguém sabia de onde ela tinha vindo e ninguém sabia onde estava a criança. O Franklin foi preso pouco tempo depois, quando ele foi renovar uma carteira de habilitação num dos estados onde ele tinha vários documentos. A polícia já imaginou que ele iria fazer isso. E montaram um cerco ali, se vestiu de carteiro e conseguiu prender ele. Ele ficou muitos anos preso, mas ele nunca contou o que aconteceu com quem era a Cheryl e o que tinha acontecido com o menino até então. Um escritor que se chamava Matt, ele escreveu um livro que se chama A Beautiful Child, que é uma criança bonita, onde ele conta toda a história da Suzanne, mas não tinha um final, ele não tinha encontrado quem era ela. Então, através do livro, ele esperava encontrar informações de quem era essa pessoa de verdade. Esse livro acabou entrando nas redes sociais com uma rede de pessoas que fazem investigação e procuram umas às outras. Isso acabou chegando na filha biológica da Suzanne, né, da Sharon, que pensou, analisou e viu que poderia ser a mãe dela e ofereceu o DNA para que fosse feito o teste. E sim, chegou à conclusão de que ela era a filha dela mesmo. E aí foi mais fácil, porque procuraram pelos pais que haviam dado para adoção. Na época era o Clarence e a Cheryl, que haviam dado ela para adoção. E parece que até em troca de dinheiro, algo assim. E ela tinha sido criada por uma família adotiva, mas sempre soube que era uma criança adotada. E ela ficou com muita raiva quando ela descobriu, muita raiva assim pelo que a mãe dela passou, né? Então ninguém merece passar pelo que ela passou. Ela foi sequestrar e depois começaram a investigar, chegaram à conclusão de que ela havia sido sequestrada aos 5 anos de idade por dessa mãe. E aí começaram a conhecer toda a história dela e os amigos, as pessoas que conheciam ela, resolveram, inclusive, que na lápide dela, quando ela morreu, só via o nome Tonya, porque eles não conheciam, não sabiam quem era ela. Então, depois que descobriu toda a história, foram lá e colocaram uma lápide com o nome dela, Suzanne Savasquez. E, enfim, ela passou a ter uma história, ela passou a ser alguém. E o Floyd, né, o Franklin Floyd, acabou confessando pouco tempo depois para o FBI. Apesar de só encontraram também a mãe dela através das confissões dele. Ele contou que ele tinha se casado com ela, ele contou que ele tinha sequestrado a menina mais velha, ele contou diversas coisas que ajudou também a chegar a quem realmente era a Sharon ou a Tonya.
E ele também confessou que ele tinha feito com o menino Mitchell. Depois de muita discussão com os oficiais do FBI, ele confessou que deu 2 tiros na nuca da criança, para que ela não sofresse muito, segundo ele. E, enfim, as pessoas que falaram com o Floyd dizem que ele é um sociopata, um psicopata, uma pessoa totalmente fora da casinha. Isso é meio óbvio, nem precisava de especialista para falar isso. Então, em resumo, a história conta, o documentário, a história é de uma menina que foi sequestrada aos 5 anos de idade, viveu sob as mãos do sequestrador durante 15 anos, morreu por conta dele, teve filhos, morreu por conta dele, provavelmente foi ele que matou ela atropelada, não conseguiram comprovar isso, mas provavelmente foi. E depois ele ainda matou o filho dela. Então, assim, ele foi uma pessoa e matou também uma outra moça, que se tem conhecimento por essa outra moça, ele pegou prisão perpétua, pena de morte, pela morte da Sharon no começo, que é a moça que ele tinha matado, e depois eles tinham se mudado e se casado. Então, ele era uma pessoa totalmente psicopata. É uma história muito triste, porque é uma história de... A gente começa a pensar muito nessas crianças desaparecidas, né? É inevitável a gente pensar, por exemplo, na Madeleine McCann, que até hoje não foi encontrado, não se encontrou corpo, não se encontrou nada, não se sabe. Ela pode estar vivendo com alguém, né? Da mesma forma que a Sharon viveu, que a Suzanne viveu com esse cara durante 20 anos, 15 anos, na verdade. Então, faz a gente refletir muito. É um documentário muito interessante, eu recomendo para quem quiser assistir, quem tiver um certo estômago para assistir, porque a história é bem pesada. Os detalhes que tem no documentário são bem pesados, mas vale a pena assistir, é uma história bem interessante, tá bom? A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um resumo do resumo, tá, gente? Porque a história tem mais de 1h30 de documentário, tem muitos detalhes, não dá pra fazer tudo aqui num vídeo de 15, 20 minutos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É uma introdução à história para que vocês vão lá e vejam no documentário. Vou deixar aqui o nosso último vídeo para que você veja também, maratone os nossos vídeos aí, que tá muito legal. Vocês perceberam que a gente tá com um fundo novo aqui, um visual novo aqui agora. Espero que vocês gostem. Deixa seu feedback aí se vocês estão gostando, se vocês acham que tá melhor, se vocês acham que não, enfim. É muito importante pra gente a opinião de vocês, tá bom? Até a próxima.